De 4-3, era, Flamengo. um time aqui do Rio. Não... E quando você foi ver quem jogava contra o jogo Grêmio? de desempate do Grêmio lá no Pacaembu. Contra quem? Era um time do Rio também. Ai, do Rio. Então, olha, Nação Rubro-Negra, hoje descobrimos, eu já sabia, mas oficialmente... Que ao contrário de vocês que ficam puxando o saco do Flamengo, eu conheço a história do Flamengo. E vou jogos. Já fui a jogos do Flamengo. Outros? Não? Outros? Tá melhor. Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu Admite. É o meu maior prazer Vê-lo brilhar, seja na terra, seja Tira esse eco, Valdinho, pelo amor de Deus. vencer. Aí sabe o que vai Uma acontecer? vez Flamengo. Vai começar o programa agora? até morrer. Vai começar o programa agora? E uma enxurrada de mensagens Não que é isso. O Flamengo vai ser um tema, porque tem assunto hoje importante. Eu provavelmente serei o único a esculhambar, espinafrar o Flamengo pelo tema. Porque a gente quando torce pro nosso time... Porque eu... Porque eu, ao contrário de A vocês, eu gente não critica preciso... pra dizer que não torce. Eu não preciso puxar o saco tá do desligado Flamengo. teu microfone lá pra você ligar, não adianta falar. Deixa eu falar um negócio pra vocês, olha... É verdade. Obrigado, tá verde precisa arrumar. Então, Flávio. Vocês podem ligar aqui no 011 993 97 É um animal 4545. Nação Rubro-Negra, mandem WhatsApps hoje. Aí, dando bem-vindo a esse torcedor ilustre do Bem-vindo Flamengo. de volta. Descobrimos As hoje. boas-vindas. As boas-vindas. Inclusive jogou na base do Flamengo. Não fez peneirinha. Onde você fez peneira? No Flamengo. Tá tudo. Vocês Quebra-cabeça podem mandar fechou. mensagem via Twitter, hashtag FS Rádio Fiz Brasil. até gol, palhaço. WhatsApps pro Flavinho hoje, torcida do Flamengo, dando as boas-vindas aí a ele, 011 99390 4545. Amanhã é dia de Vasco e Corinthians lá em Manaus e teve a Aerovasco lá em Manaus, foi muito legal. Mas antes de mostrar a festa, as pessoas precisam ter um pouco mais de discernimento. Pô. Olha o que aconteceu na chegada do Vasco em Manaus, que o Pikachu, põe as imagens, o Pikachu ele dá um soco no torcedor. Mas eu tenho a versão oficial do que aconteceu. Põe a primeira imagem aí. Olha lá, o Vasco está chegando. É lá no fundo, onde tem aquele cara com a mala. Ali, ó. Pronto, já Aí o foi. que acontece? O cara joga um saco nele. Uma criança pede para tirar foto com o Pikachu. E o torcedor joga um sanduíche na cara do Pikachu. Ele jogou, pá, na cara. É aquele saco plástico que sai voando. É um sanduíche que o cara jogou na cara dele e falou um palavrão. Olha lá, caiu Olha, ali, ó. Nós não estamos aqui para justificar ou para incentivar que as pessoas saem na rua dando porrada um no outro. Só que é o seguinte, isso é uma vergonha. O cara tá chegando lá para trabalhar, o cara tá tirando foto com uma criança, pô, vem um cara de forma covarde, tá certo? Joga um sanduíche na cara do cara e fala um palavrão. Aí vocês querem o quê também? Não, mas ele é jogador de futebol. Pô, o cara é um ser humano, ou não? O cara não pode dar a Bíblia pro cara depois disso. É por isso que... Pô, eu o cara sou... tá com a criança, ela tirando foto, tipo. É por isso, Benja, que infelizmente eu sou radicalmente contra a Aeros. Aeroflá, Aerovasco, Aeroporco, Aerotimão, Aerosantos, Aero qualquer um. Aeroporto é um local que não é uma arquibancada. Tem que acabar com essa história de qualquer um entra no aeroporto, qualquer um faz esse tipo de situação. A segurança do aeroporto nem sempre tem a estrutura necessária para lidar com essa multidão. O aeroporto é um local em que outras pessoas frequentam ali e nem sempre tem qualquer tipo de ligação com o futebol para presenciar esse tipo de situação calamitosa, que um soco desse pode virar uma tragédia, porque às vezes esse soco é revidado por outro cara e aí vira um tumulto desnecessário, uma situação que poderia se transformar em algo incontrolável, como foi com o Zé Ricardo, como já foi com outros times, enfim, eu sou radicalmente contra qualquer tipo de festa em aeroporto, porque o aeroporto é um local privado, é um local que pessoas vão e voltam de trabalho, querem viajar, querem ter o mínimo de segurança e privacidade, e não é porque tem um time de futebol, Benja, que você tende a abrir as portas do aeroporto para pessoas que estão ali dentro circularem como querem, bem querem. Aí eu vou divergir um pouco, Sabe, eu vou divergir um pouco de você. Sou totalmente contra. O Vasco, todos os grandes clubes do Brasil, tem torcidas grandes em outros estados. Não é sempre que tem jogo lá. É uma forma do torcedor ir ver o seu ídolo de perto, poder tirar uma foto.
porque no jogo, às vezes muitos não tem nem condição de ir no jogo, no hotel não dá para entrar, tem uma fila, tá organizado. Tava tudo legal, a torcida do Vasco ali, Manaus fez uma festa maravilhosa. Aí o Pikachu tá lá, Pipo, com uma criança, tirando foto. Pô, vem um idiota, pega um sanduíche, joga na cara do Pikachu. Uma agressão. Mas isso é uma agressão. Sim, claro. só que é uma agressão, só que outra, Benja, dá pra você fazer esse tipo de situação? Por exemplo, vai no dia seguinte na Arena Amazonas, abre a Arena Amazonas para a presença do público, o pessoal vai lá, tira foto, leva 1 quilo de alimento, você faz um evento para ajudar todo mundo. Dá para você fazer um evento organizado sem estar num local que não é apropriado para isso. Aeroporto não é apropriado para esse tipo de recepção. Não é. Não tem estrutura, não se tem segurança para isso. Mas olha só, Facicani, foi organizada uma estrutura, tá todo mundo isolado, não tem nenhum passageiro impedido de... Se alguém dá uma opinião, as pessoas hoje, quando dirigem a palavra nós, seu isso, vai tomar não sei aonde. Não precisa dar opinião, não. Você dá um placar de um jogo. Qual você acha que vai ser? Aí acabou o mundo. Aí você responde. Aí quando você responde, porque às vezes fala, pô, você não pode xingar. Eu não posso ser xingado. Eu não posso ser xingado. Eu não ofendi ninguém, por que eu sou obrigado a ser ofendido? Exatamente. Me xingou, eu xingo que se dane, eu não tô nem aí. Entendeu? Então as pessoas hoje se referem às outras de uma forma. Só que na internet você não tem a reação, né? E na vida real você tem. Quer dizer, pode agredir você não pode chegar, a gente não pode chegar aqui, não estou falando que é o caso, é um modo de falar. Fala, pô, Pikachu, caramba, como é que você faz isso? Eu não falo isso, não. Óbvio que não. Eu também não. O que a gente não pode é falar, o que a gente não deve é falar, vamos resolver tudo na porrada. Óbvio que não. Agora, eu compreendo e não condeno. O cara tá lá, o Fábio Azevedo, tirando uma foto com uma criança. Pô, é uma festa, cheio de torcedor do Vasco querendo tirar foto com os jogadores. O Vasco no momento ruim. Aquele momento é um momento legal. Pô, o cara vai lá, joga um sanduíche na cara do cidadão, xinga e quer que o Pikachu faça assim, obrigado. Vai ter gente. O Neymar, tá lá, perdeu uma final, a pressão, caramba. Bababá. Pô, você tá passando, você ouve um xingamento, você ouve uma tiração de sarro, um cara te provocando. São seres humanos, cara. Não, depois tem diz, mas o Verratti e o Buffon não fizeram nada. Eles não fizeram, mas o Neymar fez. O ser humano não é igual. O Kurzawa quase fez. Como é que chama? O Kurzawa quase fez o lateral esquerdo. Exato. Essa é a grande riqueza do ser humano. Eles não são semelhantes. Cada um é de um jeito. Cada um é de um jeito. Você não pode exigir das pessoas que todas se comportem de maneira uniforme. É que nem dizer, mas o Pikachu, ele tem que se comportar como jogador de futebol. Tem que estar preparado para isso. Tem que estar preparado o escambau. Quem tem que estar preparado para torcer é o cara. É o cara, exatamente. Esse cara é o marginal. Lógico, o cara vai para o aeroporto para jogar um sanduíche na cara do cara que tá tirando foto com criança. Lógico. É lógico. Não estamos incentivando aqui que você sai na rua dando porrada. Óbvio que não. Óbvio que não. Não se resolve as coisas dando soco e pontapé nos outros. Só que não tem jeito. Nosso companheiro aqui, o Zinho. Eu estava no desembarque. Quando os torcedores agrediram o seu Crisão, o pai do Zinho. Sim. Aí o que aconteceu com o torcedor? 2004. Hã? Em 2004, na volta de E o que aconteceu com o torcedor? Entrou na porrada. Você está lá no aeroporto, você vê alguém batendo no seu pai, na sua mãe, é óbvio, você vai fazer o quê? É uma reação, Benjamin. Mas o que eu estou questionando aqui, que eu botei em questão... O ser humano está selvagem. Sim, perfeito. Vamos voltar ao nosso dia a dia. Você levantou bem. Quem é o favorito? Flamengo ou Corinthians para a Copa do Brasil? Eu acho que é o Flamengo. Aí o torcedor do Corinthians vai me esculhambar, vai me execrar porque eu achei favorito, vai me chamar de tudo que você falou ali. Placar para domingo. Se eu der o placar 2-1 São Paulo, o torcedor do Flamengo vai me odiar, vai dizer que eu sou lixo por conta disso. A intolerância está muito grande. Eu só questionei, só botei no nosso debate o seguinte: é diferente a reação, e eu entendo, de um e de outro, desproporcional não, que aí é uma discussão que a gente pode ter, quando você faz uma agressão verbal. Você, seu filho disso, e vai embora. Os dois se agrediram verbalmente. O cara tirou um negócio em você reagir, é ação e reação da mesma forma. É uma terceira lei de Newton, ação e reação com a mesma força. Agora, no caso ali, com certeza esse cara não era para estar ali, mas você não tem como medir, é aeroporto, é local que todo mundo entra. A polícia isolou, não acho que tenha que haver passa da pista, não tem contato com o torcedor de Manaus não vê quase o time do Vasco.
Aliás, é um erro da diretoria ter levado esse jogo para lá, mas é uma outra discussão. Já passou isso ano passado, passou de novo. Quando eu falo, Jogadores do Corinthians reclamaram, estão indo hoje para Manaus, que não tem nada a ver com os problemas financeiros do Vasco, tem que viajar de São Paulo até Manaus, quando a viagem seria Rio-São Paulo. Então, assim, tem todo um envolvimento aí, mas deixar ter o contato, o carinho com o torcedor é louvável, é bacana. Agora, tem caras infiltrados aí. Eu acho que pode ter de outra forma. Isso aí não é em Manaus, não é no Alagoas, não é em Pernambuco, o problema não é a cidade, não é o povo. É a estrutura do local. Então, assim, não confundam, né? Sabe qual que é? Mas assim, eu Flavinho, concordo com você. Você entendeu? Acho que tem alguns clubes hoje, alguns clubes no Brasil, não são todos, que despertam esse interesse em chegada de aeroporto. Por exemplo, se o Atlético Paranaense fosse jogar lá em Manaus, não ia acontecer isso. Né? Quando o Fortaleza vem jogar aqui em São Paulo ou no Rio de Janeiro, quando desembarca em Santos Dumont ou em Congonhas, também não acontece isso. Os clubes que movem, que tem massa e que têm sido muito frequentes essas recepções, porque eles têm jogado muito fora, né? São Vasco, Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Mano, acho que não tem muito mais. 5 maiores torcidas. Né? Os outros acabam levando. O Santos foi jogar lá contra o San Raimundo, lá no. Tem lá, Raimundo, no Altos, pessoas, 20 Tinha lá. Mas quando vai na Copa do Brasil. Mas não uma mesma proporção. Mas não uma coisa. Então assim, quando há esses deslocamentos desses clubes para esses locais, assim, dependendo do tamanho do aeroporto, também eu concordo 100% com você. Que se faça o que se faz lá em Porto Alegre, por exemplo, que quando o Grêmio vai embarcar para um jogo de Libertadores, embarca por um portão lateral do aeroporto, Sim. é ali que a torcida se concentra e não há transtornos para quem está dentro do terminal. Concordo com você. Tem até a proteção, tem uma grade de proteção, o cara vai lá, a coisa se manifesta ali naquele local, se resume aquele pedaço. E não atrapalha o funcionamento do aeroporto, tem razão. E tem mais, quando há uma certa tensão no clube, que é o caso do Vasco hoje, é preciso pensar um pouco nisso. Eu acho que em Manaus, por exemplo, poxa, é claro, o Vasco nunca joga lá, tem torcida pra caramba do Vasco, deu pra ver, mas o Vasco tá num momento tenso. O Vasco tem a segunda maior torcida de Manaus. Então, primeiro o Flamengo, depois o Vasco. Antes de desembarcar, tem imagens desses mesmos torcedores cantando com alguns cantos, mas tinha alguns um pouco exaltados, de uma certa revolta. Pô, tá assim, gente. Desembarca o time pela pista. Podia acontecer. Sabe, precisa ter gente com sensibilidade ali. Você faz no dia seguinte, fala assim, olha, gente, o clube, desculpem, o clube vai desembarcar pela pista, não sei o que, vocês podem ir lá fora acenar, sei lá, alguma coisa assim. Não, porque aí é o vídeo. Então, o que eu acho que pode ter... Essa é a parte legal, essa é a festa, o Aerovasco. Olha que legal, os torcedores do Vasco que moram em Manaus fizeram uma festa bacana demais pro time, olha lá. Não tem violência, não tem confusão. O que eu tô falando, nesse momento tem uns tem umas revoltas, tem uns, entendeu? Mas a maioria tá lá. Eu sei, Benja, mas você precisa ter... Espera só um minuto, você não tá vendo confusão, empurra, desordem. Mas você vê, ó, é um local que ele é inapropriado para receber tanta gente assim. O aeroporto não tem tanta vazão, não tem saída, se tem uma confusão. Eu não tô criticando a torcida do Vasco em si, é geral. O meu comentário é geral, tá? Antes que as pessoas confundam as coisas, é geral. Vão confundir, tá? Vão confundir, e tá? segue Não adianta inteiro. pedir. Segue o inteiro. Enfim, não é a do Vasco, tá? É o geral. Não vão entender. Não adianta porque já tem gente falando aqui no Twitter que nós estamos defendendo a violência. O meu é geral, tá? O meu comentário é geral. O que poderia ter sido feito hoje, ou num dia após o desembarque, se o Vasco fosse treinar em Manaus, exatamente, vai treinar. Então, vai treinar hoje. O jogo é amanhã? Treina hoje? Faz lá na Arena Amazonas, faz uma festa legal, 1 quilo de alimento, recebe todo mundo. Se, em vez de você receber 3 mil no aeroporto... Então, treina hoje. E joga amanhã. Então, em vez de você receber apenas 3 mil, 1.500 no aeroporto, você recebe 40 mil no estádio. Faz uma baita festa, faz uma arrecadação com 1 quilo de alimento, faz uma ajuda. Outra. Você pode ser recepcionado e abrir o treino no dia seguinte. Mas é que o que eu tô falando, Fábio, é que eu sou contra o aeroporto só. Não, entendi. O aeroporto eu acho que é um local que não é pra isso. Coisas hoje, Enfim, você faz no estádio, aí você leva 1 quilo de alimento, o pessoal fica ali perto do banco de reservas, tira uma foto. Aqui é um local é um local para receber uma multidão. É um local para receber exatamente esse público, que é o público que vai ao estádio, é o público que gosta do futebol, é o público que, em tese, vai tentar, do outro lado, ter um mínimo de carinho e receber a reciprocidade dos jogadores, enfim, é isso. Sabe quem apareceu aqui? Yuri Papazian. Olha, ele é armênio, com esse nome. Ele é armênio? Papazian. Todo o sobrenome com An. Com o final é armênio. A atriz era Siba Labanian, Armênia. Aquele prato de batera famoso, Zildjian. Zildjian, sim, que é tudo. Claro.
O Yuri Papazian, ele fala aqui, ó, o Fábio Azevedo. Oi. Oi, tudo bom? Tudo bem? Venda de mando de campo é ridículo. Onde já se viu o time ter um estádio no Rio e vender para Manaus para ter uma renda maior. E o outro time pagando pela má gestão do mandante. Mas o Vasco vendeu por causa de dinheiro ou medo da torcida? Não, dinheiro. Foi por alguns trocados, Benja. Salvo engano, essa cota é de 500 mil livre para o Vasco. Beleza, 500 mil paga o quê do Vasco? Ah, não, foi 1 milhão. Pô, bacana, não paga uma folha salarial do Vasco. Aí você coloca em risco 3 pontos. Ah, mas são só 3 pontos. Então vamos relembrar rapidamente o ano passado. O Vasco vendeu o mando de campo para Brasília, né? Vasco-Corinthians, o mesmo jogo. Corinthians teve uma torcida gigante lá em Brasília. 4-1. Quanto foi o jogo? 4-1. Ah, mas os mesmos 3 pontos da competição, não. Porque o Vasco chegou na última rodada, se tivesse conquistado 1 ponto aí, estava livre. É isso aí. E em São Januário, há uma chance maior. Ah, mas o torcedor de Manaus não vai fazer pressão como faria de São Januário. São estádios diferentes, estádios menores, a pressão é diferente jogar em São Januário que jogar aí em Brasília. Torcedor do Corinthians lá em São Januário. Sim, pô, e a pressão é diferente. O Santos pegou o Vasco agora aqui. Perdeu. E quase foi para as penalidades se o Max Lopes não perde aquele gol. Então, no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Santos jogou com o Vasco no Maracanã. Quanto foi? 3-0 fora o baile. É diferente. Então, assim, aí jogar em São Januário é complicado. Cabe um pouquinho da inteligência da atual administração que está faltando em vários quesitos. A gente vai falar daqui a pouquinho de técnico, porque não define um perfil, que é um perfil experiente, que é um perfil mais novo, que é um perfil recém-formado, que é um perfil estagiário, não sabe o que quer até agora, e é mais ou menos aí. Não, vamos vender o mando de campo, que nós vamos ganhar 10 milhões de reais. Poxa, aí eu não vou falar nada, porque vai pagar 2 folhas salariais, o Vasco vai ver 2 meses de tranquilidade. Não vai pagar nada. Não vai pagar o buraco do dente do Vasco. Se bobear no Maracanã, ganharia a mesma coisa. Não, em São Januário, não precisa Maracanã. O Vasco tem um estádio. Mesmo vai em São Januário. Menos, a diferença, é o que ele está falando. A diferença técnica. A diferença é pequena. Claro. Para você perder, a oportunidade de fazer 3 pontos, é aquilo que o Fabinho falou, eu concordo com ele. Você tem, olha, a cota vai me pagar 2 meses de porra, aí, salário gente, de jogador. não tem o que fazer. Aí não tem que fazer. É você falar assim, eu não posso deixar de vender esse jogador. Bom, eu não posso deixar de vender esse jogador aqui, porque ele vai entrar 80 milhões com a venda dele. Gente, eu não tenho como, não posso fazer, não deixar de fazer o negócio. Ah, não vou fazer porque eu vou ganhar 8 mil reais. Ah, para! Não. Para, é pensar muito pequeno. E esse pensamento pequeno que está há décadas no Vasco, o deixa internado no CTI. Aí tira o tubo, ele respira, enfia de novo o tubo nele. O Alex Alan tá bravo com o Sormani. Ele falou, Sormani, isso vem de berço. Se o cara foi incentivado a fazer isso quando criança, continuará durante toda a vida. A intolerância está em tudo. Precisamos agir com mais parcimônia em tudo, pois violência gera violência e isso é intrínseco ao ser humano. Exatamente. A violência de um cara que xinga gera violência. Um cara às vezes xinga uma pessoa no trânsito, xinga, e às vezes os carros param, a continuidade é no braço, não é na boca. Não é na boca. Se for só no braço... E às vezes é na bala. Então, eu acho que o pior, as pessoas têm que entender o seguinte: elas não podem dizer o que elas querem dizer, o que passa pela cabeça delas. Não pode xingar todo mundo. Hoje em dia nós estamos na cultura do xingamento. Nós vivemos dias de xingar. Todo mundo xinga todo mundo. Sormani, você quer ver uma loucura? É só você pegar o Twitter. Então, é só você pegar o Instagram. Eu não tenho mais Twitter por causa disso. Meu Instagram é fechado por causa disso. Sormani, uma loucura de rede social, as pessoas te xingam. Aí se você vai abordá-las, elas... Pô, cara, eu sou teu fã. O cara quer a tua atenção te xingando. Onde é que já se viu você abordar alguém? Aí, seu filho disso aqui. Eu queria só a tua atenção. Não existe. Ô, Fábio, ô, Sormani, ô, Flávio, você chama pelo nome ou fazer uma pergunta. Não, xingar pra ter atenção. E só xinga nas redes sociais. Também tem isso. Só. Tem, desvalentões virtuais. Graças a Deus. Quer ver outra coisa? Eu nunca tive problema em nenhum lugar. Nunca ninguém veio me abordar. Nunca, ninguém veio. Você já entrou no perfil desses caras? Outro dia, um cara pegou e mostrou pra mim, de um torcedor, não lembro de que time aí? Esse Sormani, não sei o que lá. O dia que eu encontrar com ele, eu vou quebrar a cara dele. O cara escreveu isso. Quer dizer, o problema não é o Neymar, amigão. O problema não é o Pikachu. O problema é quem xinga. Que se acha no direito de poder xingar. Porque vai pro campo de futebol e tem um salvo-conduto do xingamento, porque nós mesmos da imprensa dizemos que o torcedor tem o direito de se manifestar. Tem nada. É até a página 9.
Até a página 9. O xingamento está previsto no Código Penal. Ele é passível de punição. Você não pode xingar as pessoas. Que história é essa, gente? Nós estamos aqui trabalhando. O Pikachu está trabalhando. O Neymar está trabalhando. Agora o torcedor se acha no direito de xingar as pessoas? Que é isso? Agora, mudando de assunto, isso é uma vergonha mesmo, um absurdo que fizeram com o Pikachu. Ô, Fábio Azevedo, ontem o treinador seria o Dunga. Hoje, o treinador do Vasco é o Barbieri. Posso dar o conselho que eu dei ontem no expediente? Amanhã o Mourinho aí vai. Não, já teve aquele português. Jorge Jesus. Começou no Jorge. Você tira o Alberto Valentim porque ele não estava apresentando um resultado satisfatório. Concordo, o time caiu de rendimento, o ambiente não era bom. Bacana, ponto. Ok. Quem vem? Olha, interinamente eu vou deixar o Marcos Valadares, que era o meu sub-20, com o Ramon, que é o auxiliar técnico permanente. Ok. Mas e aí, quem vem? Não, vamos agora traçar o perfil. Um técnico experiente. Jorge Jesus. Sonharam com ele porque é um integrante político que quer voltar à cena. Olha, eu posso trazer. Quem aí, é o cara? O José Luiz Moreira, que é o cara que se aproximou do Alexandre Campelo junto com o Peralta, que tem um movimento político muito grande no Vasco, né? Que fica rodando e o clube não consegue sair do lugar. Mas enfim. Aí foram ouvir o Jorge Jesus. O Jorge Jesus falou assim, não, bacana, um dia trabalho no Brasil, mas não vou não. Aí perderam uns dias nessa negociação. Aí alguém falou, não, o Luxemburgo. O Luxemburgo é bom. Não, mas ele é sócio Flamengo. Não, então o Jair Ventura. Peraí, já mudou. Era um técnico estrangeiro, com outra visão de futebol, é um técnico que está parado há muito tempo, experiente, é um técnico novato. Já não se sabe o perfil. Não, agora vamos lá, soco na mesa, porque o Marcos Valadares perdeu no fim de semana, vamos trazer o Dunga, que esse cara é o cara que vai botar o respeito. Aí foram ouvir o Dunga, mandaram a pergunta, Dunga, o Dunga, não respondeu. O intermediário procurou o Dunga não respondeu. O Dunga não trabalha desde 2016. Então vamos procurar agora um outro técnico, Maurício Barbieri. Afinal de contas, presidente, exatamente, o senhor que é um experiente, carreira internacional, cara que vai domar o grupo, vai chegar aqui, acabou. Como o São Paulo, Sacha, tá gordo, não vai jogar. Ou quer um que tiver ali à disposição. E aí, tá livre? Porque eu não sei, então eu vou dar um conselho ao senhor de novo, presidente. O senhor assumiu com a vaidade do futebol, que o senhor queria ser o vice-futebol na antiga chapa que ganhou do Júlio Brandt, que o senhor rompeu. Aí o senhor é presidente e é o vice-presidente de futebol. O senhor é médico, o seu departamento médico não consegue dar sequência aos jogadores. Fernando Miguel entrou num jogo, machucou, voltou no outro, machucou no outro, só volta depois da Copa América. Isso é inacreditável, ele e o Castan, entre outros exemplos. Por que o senhor não fica à beira do campo e dirige o Vasco? Já está uma bagunça, o senhor não sabe o que o senhor quer, o seu diretor de futebol não sabe o que quer. O Alexandre Faria. Tem o PC Guzmão lá, bota o PC Guzmão então à beira do campo, que ele tem mais experiência que o Marcos Valadares e o Barbieri juntos. Eu não sei qual o perfil que o Vasco quer, Benja, sincero, honestamente. Eu só sei que o Vasco já perdeu 2 jogos, é o lanterna do campeonato, tem um time apático, um time confuso dentro de campo, que ora o Marrone que tem que jogar pela esquerda, joga na direita, o Pikachu que tem que jogar na direita, joga na esquerda, o Max Lopes fica isolado, o Bruno César que é meio, Dudu estão no banco, o Ian Sassi que não é meio, é uma zona. A torcida estava pegando o pé do Valentim. Porque era retranqueiro. Sim, mas o time tinha um padrão. Ruim, mas tinha. Esse agora nem mais tem. O time não era essa bagunça toda. Fabinho, eu vejo uma diferença grande do Vasco pro Fluminense. Assim como o Vasco, o Vasco também vem de 2 derrotas, né? Sim, os dois vêm. O Fluminense também vem de 2 derrotas. O Vasco joga contra o Corinthians amanhã e corre o risco de perder de novo. Sim, o Fluminense pega o Grêmio fora. O Fluminense corre. Só que, por exemplo, o jogo do Fluminense, ontem, contra o Santos da Vida, deu pra ver. O Fluminense tem pra onde crescer. Sim. É um time organizado. Não sei como é que ele foi perder pro Goiás. É um ponto fora da curva. Se houver tranquilidade no Fluminense e ninguém encher o saco, o Fluminense vai sair dessa numa boa. Mas ele pode até perder. Mas agora o Vasco. Alto, não é só para ser campeão. Sim. Agora o Vasco, é o que você falou, eu concordo. Vai crescer para onde? Que jeito? Tá uma bagunça. Eu concordo com você. Lamentavelmente. E essa bagunça não se dá nessa diretoria. Isso vem de há décadas. Há décadas, ninguém trabalha em prol do Vasco. Aliás, isso é comum. Você pega um cara que é presidente do Conselho Deliberativo, e ele é oposição ao presidente do clube. Esse cara vai fazer tudo que ele puder para minar esse cara. E no meio desse fogo cruzado, fica o time.
Isso é a história dos clubes. É a história, exatamente. Agora, eu vou te falar, tem cara bravo com o senhor. Não tem problema, normal. É o Diego Rafael. Rafael. Fala, Diegão. Vem cá, quem é o único dessa mesa... Quer assumir do torcedor do Flamengo? Não, não é isso. Quem é o único dessa mesa que no seu nome, no seu próprio nome, Sim. tem tem isso, indícios de que torce para algum time. Você chama? Fábio. Não. Você chama? Felipe. Não. Benjamin, impossível. Fábio. Você é o? Gomes. Então é igual. Flá. Flávio Gomes e o Diego Rafael falaram assim, engraçado, né, senhor Fábio Azevedo? Essa foi muito boa. O senhor troca o Valentim porque não está dando resultado. Aí pode. Mas a torcida querendo que o Abel saia pelo mesmo motivo não pode. Cadê sua coerência? Porque o Fábio... Pera. Sim. Por que para o Fábio o que vale para o Vasco não vale para o Flamengo? Mas onde é que o Abel não está dando resultado no Flamengo? O Flamengo depende apenas dele para classificar na Libertadores de um empate. O Flamengo é o campeão carioca. Não está dando resultado? Pô, se esse resultado do Flamengo estivesse dando no Vasco, amigo, a torcida do Vasco estava dando volta olímpica no Rio de Janeiro, até agora, comemorando. Gente, Que nem o Henrique. o problema é o seguinte, que nem o Henrique Ceifador comemorando o gol. O problema é que o torcedor do Flamengo quer mais. Beleza, e eu também concordo. Agora, dizer que o Flamengo não está dando resultado, aí eu acho que é uma visão diferente. Diego Flá, um abraço, hein? Vamos ver. Lembrando, hein, você que está mandando WhatsApp pra gente, o nome dele é Flávio Gomes, né? Porque Flá é de... Impressionante. Você sabe que é o nome? Hoje É isso. Ele mudou o nome. Sabia que ele mudou? Ele assumiu publicamente. O nome dele verdadeiro é Aldo. Mas aí quando ele começou a conhecer o futebol, vou mudar para Flávio. É o nome esse papo de português é marketing puro. Vamos ver quem tá mandando, esse é o marqueteiro. É Aldo Malhari. Não, Zé Marqueteiro. Vamos pro WhatsApp aí, o Zé Marqueteiro. Olha o WhatsApp. Lateral campeão no... Fala, galera do Fox Sports. Pra mim, o Vasco vai fazer a maior burrice depois de ter mandado o Galhardo embora. Ele vai fazer a segunda maior burrice, que é contratar o Dunga. Não tem perfil pra comandar o time do Vasco. E também não deu certo no Inter, não deu certo na seleção, só fiz besteira. Como jogador, foi um excelente jogador, mas como técnico, não dá. Tem que chamar o Vanderlei Luxemburgo. É nóis, Luxa. É o Luxa. O problema é o seguinte, o Luxa quer trabalhar. Quer. Então tá, o Luxa quer trabalhar e saber que quem entrar no Vasco hoje vai ser um para-raio de problemas e escudo pro presidente? Bom, isso eu já não sei. Que ele quer trabalhar, ele quer. Essa casca ele tem. Mas ele Agora, quer voltar dessa forma. O Vanderlei, o que me surpreenderia, porque é o seguinte, o Vanderlei está acostumado a trabalhar com grandes elencos. Com todo respeito, o Vasco hoje não tem um grande elenco. Mas ele aceitou o esporte, que também não tinha. Porque Isso era um aí desafio, porque ele nunca tinha trabalhado no Norte Mas então, mas eu não vejo... Isso Agora, é problema não. Pode ser um desafio, ele nunca trabalhou no Vasco. Ele já trabalhou, foi bem ele no começou no esporte? Vasco. Ele começa como Começou auxiliar bem, do... começou, mas depois... Não. Eu acho um problema. Eu acho que se o Luxemburgo for contratado, vai dar uma placada na ira do torcedor vascaíno nesse momento. Eu acho. Será? Com a ligação dele do Flamengo? É um cara que chega, que o torcedor vai fazer um aero Vasco na hora que ele chegar. Não vai, não vai precisar fazer porque ele mora aqui na Barra. Mas vai comemorar. Vai comemorar. O Luxemburgo tem nome, tem história. Currículo, tem título. currículo, tem um monte de coisa. Um monte de coisa. Você traria o Vanderlei? Pro Vasco agora? Eu, se sou o presidente do Vasco, eu tentaria. Agora, eu não sei se ele vai aceitar. Depois desse tempo todo parado, com trabalhos que não deram certo, a chance dele chegar no Vasco e não dar certo é E uma imensa. outra pergunta, né? Mais um mico do presidente ir atrás de alguém que pode não aceitar? Foi atrás do Dorival, não aceitou. Ficou passando semana, tocando e-mail, WhatsApp com o Jorge Jesus, também não aceitou. Ligou pro Dunga, o Dunga nem atendeu. Mas, o Fábio, Porra, não é um mico isso, não é mico, gente? não. Isso é a realidade do Vasco. Mas então Isso não não é adianta mico. sonhar. Não, sabe por quê? Porque tá sonhando alto. Exato. Então é o Sonha seguinte, dentro da sua realidade. chama o Barbieri, o Jair Ventura, o Zé Ricardo, Então se o adequa Alberto à Valentim. realidade, Exatamente. ô Sormani. Agora, o torcedor do Vasco não vai achar mais o mesmo? Contrata o Barbieri.
Mais do mesmo. É mais do mesmo. Está trazendo o segundo treinador que foi cria do Flamengo, o Zé Ricardo. E agora se acertar... E agora, se for o Barbieri. Mas a realidade, você tem razão. A realidade, Facinca, do Vasco hoje é essa daí. O Barbieri foi bem no Goiás, porque ele foi mandado embora. Foi bem no Ele estava bem, ele estava invicto. Era um ele perdeu a final e foi mandado Só porque perde uma final para um rival, manda o cara embora. Enfim. E o Sidão, que foi também mandado embora, veio do Vasco. O cenário... Está registrado já. O cenário... Viajou, tá em Manaus. O cenário atual desse Vasco é muito parecido com o cenário que o Vanderlei pegou o Fluminense. Era um time turbulento naquele momento, né? E não deu resultado, né? E saiu. E conseguiu. Não, saiu. Saiu, o Dorival veio pro lugar dele. Até. Sim, ele foi demitido. Ele não conseguiu dar sequência, porque era um cenário muito parecido. Era um Fluminense, acho que era o primeiro ano pós a Unimed, né? Já foi um ano mais de dificuldade. Foi o ano que o Fluminense quase foi rebaixado. E quase foi rebaixado. O da Portuguesa, que foi salvo. porque tiraram os pontos 2013, então. Foi um ano muito complicado. Foi pós-conquista. É um cenário muito parecido com esse do Vasco. Então, será que o Vanderlei tem esse estofo para tirar um time de rebaixamento? Que o Vanderlei tem estofo para levar um time bom a ser campeão, todo mundo sabe. A questão toda é o Vanderlei trabalhar na parte baixa da tabela. Essa é uma boa pergunta. E ele recuperar uma equipe. Ele fez isso com o Vasco, com o Flamengo em 2014. Ele mas conseguiu. acho que para voltar, eu acho que esse não seria assim, isso eu não quero. A questão toda é que o que envolve isso, que não é só isso. Ele vai ter que administrar uma série de problemas que não precisa numa volta dele. Porque ele depois é ele que vai ser o fracassado. E ele é um cara de muita personalidade, que talvez muita coisa errada no Vasco, se ele bater não aceite. Ele não vai aceitar. Claro. O Gringo Crazy. Que isso, legal, né? Gringo Crazy. Nome de DJ, né? Hoje vou numa balada com o DJ Gringo Crazy. O Gringo Crazy fala, Benja, algum tempo atrás vocês falaram que o Luxemburgo tem o sonho de ser presidente do Flamengo. Você acha que ele quer trabalhar no Vasco? Ele começou no Vasco, só para lembrar. Ele quer trabalhar. A informação que eu tenho também é igual do Quando ele começou no Vasco, ele não era conhecido, ele não era só Vanderlei, não, Luxemburgo. Luxemburgo. Depois também, isso é algo importante para a gente analisar, né? Vamos supor que o time comece mal nas mãos do Vanderlei. 3 derrotas. Pode acontecer. Ele não conhece o time, tá? Com o Jorginho foi assim, né? Aquela vez. Depois aqui bancário vai dizer, tá vendo? Trouxeram o cara do Flamengo. Isso é verdade. O Leonel Peixoto tá falando pra você que o Vasco vai atrás do Thiago Largue, ex-Atlético Mineiro. Mais do mesmo. Vamos lá, qual é a diferença? Vamos botar numa lista. Jair Ventura, Thiago Largue, Maurício Barbieri e Marcos Valadares. Aí vamos dizer assim, um tem mais jogos que o outro disputando. Gente, ideia. Mas é dentro de uma realidade. Que é dentro de uma realidade do Vasco? O Lisca doido é uma solução. Uma realidade, vai aqui na Argentina, gente. Vai aqui do lado. Já falei várias vezes aqui. Pega o BKSS ali. Tá louco? Resolvido. Hoje, o BKSS hoje subiu de cargo. Parabéns, até que enfim alguém vai ali do lado. E ali do lado o cara ganha 30 mil reais. Você vai oferecer 60. Argentina. Porra. Eu não sei quanto ganhava o Alberto. Dizem que era na faixa de 180 mil, que para um salário de treinador de um clube de ponta, que baixo. Não é mais o Vasco hoje no seu tamanho de futebol, enfim, de finanças, é baixo. Mas por 180 mil você traz um técnico argentino, auxiliar dele, o analista de desempenho e o preparador físico. Dele, ainda compra um carro e dá de presente para ele aqui. Vai deixar com a família lá para ele. E você vai economizar com esses outros profissionais aqui. Olha aqui. O nome aqui nas redes sociais está todo mundo dizendo que o nome seria o Thiago Largue. Então, eu não tenho essa informação. A informação que eu tenho é da conversa inicial com o Maurício Barbieri. Gente, são todos bons treinadores, mas todos num momento em que o Vasco não pode. O Vasco não pode fazer experiência, porque a experiência vai levar... Esse técnico? O atual é Marcos Valadares. Pode trazer o Thiago Largue, pode trazer o Barbieri, deixa o Marcos Valadares. Também acho. Ou seja, é um cara que... Esse cara é técnico do Sub-20, foi muito jogador da base, foi finalista da Taça São Paulo, perdeu pro São Paulo. Foi nos pênaltis, né, que perdeu? Nos pênaltis. Já conhece o Vasco. Eu também acho. Agora, eu acho que ele tem que trabalhar, tem que deixar ele trabalhar, não tem que ficar interferindo. Quem tá em cima e quem já era treinador e não é mais, não fica piruando, o cara deixa o cara trabalhar. Todo mundo dentro do clube precisa assumir claramente que o único objetivo do Vasco, é não cair. Exatamente. É o único. Não adianta querer imaginar outra coisa. Perfeito. Não, porque o Vasco entra em todo o campeonato para ser campeão. O Vasco ia. Mentira, conversa. Mas aí... Não, eu achava... No começo do ano, eu falei, tô vendo esse time do Vasco.
Parecia estar mais organizado. Tinha dado uma pausa na briga. Eu falei, pô, o Vasco vai... Aí você prestou atenção nos comentários do Facincani? Não prestei atenção. Não, você lembra que ele falou? Que era um time mais organizado que o Flamengo. Não, ele não falou isso. Não? Não, eu falei ele mesmo. não falou em nenhum momento falei que o Vasco tinha mais conjunto. Taticamente. E era taticamente... Taticamente não é... Você não olha um time bagunçado. Não olha. Não, com o Valentim. Com o Valentim. Agora virou. Você não olhava. A questão do Vasco era desempenho, era individualidade. Só uma outra coisa para fechar. O Vasco não tem dinheiro. Valentim e aí gasta trazendo... Mas o presidente acabou de mostrar o balanço do ano passado, falou que o faturamento do Vasco foi superior ao faturamento de muitos times. O problema não é o faturamento, né? Não. Ele publicou ninguém audita isso. Ele publicou 30 de abril, 1º de abril. O papel aceita tudo. É o seguinte, as pessoas precisam começar a auditar esses faturamentos que os clubes colocam. Ninguém olha. O Cruzeiro, por exemplo, vendeu a Arrascaeta esse ano pro Flamengo e aparece no ano passado. Você me lembrou de uma história que eu vou privar o nome. Acho que eu já até... Não vou, porque a pessoa faleceu e eu não vou ser indelicado nesse ponto. Isso eu estou falando de algo em 1998, 99. Essa pessoa publicava lá públicos pagantes nos jogos do Campeonato Paulista. E você, quando acabava o campeonato, você via no balanço do final, falava, caraca, velho, isso aqui o Campeonato Paulista é uma Champions League, né? E aí, na época, eu dei uma esmiuçada ali, então tinha Matonense e Araçatuba, 9.338 pagantes. 900 pessoas. São Carlos Português Santista e não sei quem. São Carlense. 7.600. Aí eu perguntei para essa pessoa um dia, eu falei, desculpa, mas isso aqui não está batendo. Ele falou, meu filho, eu falo, você acha que alguém vai pesquisar além de você? Foi Matonense e não sei quem? Falou pra mim, te juro por Deus. Mas hoje em dia já não tá mais assim na questão. Mas você tá falando um negócio, você tá perguntando uma coisa agora, fala, por que ninguém vê? Então por que ninguém vê? Mas aí, ao mesmo tempo, hoje você consegue mascarar um balanço de um jogo, de uma renda, quando você diz que não, isso aí foi uma verba da Receita de Televisão, comprou ingresso, não sei, aí você mascara da mesma forma. Exatamente. Olha, o Pikachu postou agora no Instagram dele um texto, eu vou dar uma lida aqui, ó. Vamos ver, eu vou ler pra cá, ó lá. Ontem, ontem no desembarque aqui em Manaus, vimos novamente a grandeza do Vasco e a força da nossa torcida. Impressiona sempre. Foi muito gratificante chegarmos de madrugada e vermos uma multidão nos esperando. Atendi dezenas de torcedores e isso é uma das coisas que mais gosto de fazer. Retribuir o carinho de uma criança. Tirar uma foto. Infelizmente, ontem aconteceu um episódio lamentável quando já estávamos no corredor para o ônibus. Enquanto tirávamos fotos com torcedores, inclusive com uma criança no colo de sua mãe, uma pessoa começou a jogar objetos em nossa direção. Me acertaram e poderiam ter acertado também a criança. Tenho convicção de que sempre retribuí e tenho certeza que continuarei sendo quem eu sempre fui. Nunca tive problema sequer parecido em toda a minha vida e todos que me conhecem sabem disso e de minha índole. Lamento muito pelas imagens e peço desculpas à torcida pela má impressão que foi causada, muito mesmo. Mas esta é a minha explicação para o que aconteceu, sincera e verdadeira. Olha, eu vou dizer um negócio para você, eu não vou falar para você que eu sou amigo íntimo do Pikachu, porque é mentira da minha parte. Mas, pô, já tive aqui, eu já fiz, o Pikachu fez aqui com o Benji, o Pikachu fez jogo que virou sagrado, meme, né? Que todo mundo virou meme aqui com o Benji. Se tem uma coisa que esse cara não tem, é isso aqui de agressividade. Não, zero. Não, ele é um... Tem jogador que a gente menino. fala, pô, que os caras são meio doidinhos, né? Agora, esse aí não é. Então, o cara tá lá, repite, tirando uma foto com uma criança, o cara joga lá um sanduíche, isso ajuda, Benja, esse passado, esse histórico do Pikachu, ajuda a gente a compreender o que aconteceu. Dando nome aos bois, se fosse o Felipe Melo, acho que o nosso julgamento seria um pouco diferente. Que joga a favor ou contra? Porque eu não gosto do Felipe Melo, porque ele é isso ou aquilo, não. Porque há um histórico pregresso. Quando é o Neymar, a gente julga... Gente, o que o senhor Mani falou, as pessoas são diferentes. Todas elas, ainda bem, né? Então a gente analisa, julga, às vezes, opina, em função daquilo que a gente conhece das pessoas, né? No caso do Pikachu, primeiro que ele teve um motivo para reagir, que o cara jogou
Jogou alguma coisa nele, podia ser alguma coisa que o machucasse, podia ser uma garrafa, podia acertar a latinha. criança, podia ser qualquer coisa. Ninguém, todo mundo tem razão, não tem que jogar nada, não tem que fazer nada disso. E ele reagiu, né? Por ser o Pikachu, essa figura que todo mundo conhece, um rapaz dócil e tudo mais, a gente compreende mais ainda como ele ficou irritado. Ele não precisava nem pedir desculpas, não. Quem tem que pedir desculpa é esse idiota que jogou. Tá com frio? Claro. Para, velho. Tá com frio? Tudo você belisca os outros, Você cara. tá dormindo no programa. Não tô dormindo, vamos ele falar. Eu não interpelo as pessoas diferentes de você. Vamos pro interpelador. Vamos lá pro WhatsApp, Pipo. Acorda aí, Pipo. Olá, Pipo. Fala, galera da Fox Sport, aqui é o Leonel de Itajaí, Santa Catarina. Eu queria saber, na opinião de vocês, até quando vai durar essa superioridade do futebol ruim. Por exemplo, o Corinthians joga muito mal, mas acaba ganhando, porque se retrai e joga feio. Até quando que os clubes vão conseguir fazer isso ainda? Quando que vai ter algum clube que vai conseguir neutralizar essa neutralização do Corinthians? E eu queria saber para vocês, como é que vai ser isso aí? Essa pergunta para mim foi dificílima. Não, é o seguinte. Usou termos complicadíssimos. É o seguinte, o basquete é um esporte que tem na sua defesa, no seu sistema defensivo, toda a base da formação de um time. Agora, por que isso acontece? Porque sai ponto para burro. Então, se você tira o volume de um adversário, você tem condições de ganhar o jogo. Quando você está mal no ataque e você não consegue pontuar, acontece, né? Às vezes o time passa 5, 6 arremessos sem pontuar. Se a sua defesa for sólida, você não deixa o adversário escapar. Então, é um esporte, volto a dizer, que tem muitos pontos. Então, qual é o princípio ali? Você tem que segurar o adversário. Tem que se defender. Tem que se defender. O futebol é exatamente o contrário. É o esporte que não tem tantos gols. O que você tem que fazer? Pensar e fazer gols. Em atacar. Por isso que eu acho que se fosse técnico hoje, eu ia fazer exatamente igual o São Paulo faz no Santos. Ou nos lugares que ele trabalha. Ia me dedicar, ia me debruçar de corpo e alma em sistemas ofensivos. Porque o torcedor tem razão. Defender é mais fácil do que atacar. E quando você tem um esporte que você joga com o pé, você não joga com a mão. Basquete é com a mão, futebol é com o pé, é mais difícil. Você tem um campo enorme, você concentra vários jogadores ali de maneira inteligente e sólida, como faz, por exemplo, o Carille no Corinthians, é muito difícil você ultrapassar, você transpor isso. Muito difícil. Mas eu vou discordar com você um negócio. Eu não pensaria, se fosse treinador, eu não pensaria primeiro em fazer o gol. Porque eu me preocuparia primeiro em não tomar o gol. Depois que eu tivesse isso que está norteando os nossos técnicos. Não, mas só um minuto. Não, calma. Eu estou falando que eu primeiro me preocuparia em não tomar o gol. Quando eu estou com aquela parte defensiva certinha, pronto, aí eu vou preparar. Mas o futebol brasileiro, só para terminar, o futebol brasileiro sempre foi o oposto disso. Tornou-se assim há algumas décadas. Especialmente depois da perda da Copa do Mundo de 82. O Brasil sempre foi um futebol que primava por atacar. Taca a genialidade dos nossos jogadores, a inventividade deles, o QI de futebol, que é altíssimo, independente da tática, o cara sabia o que fazer para sair de situações adversas. A gente sempre foi uma seleção assim, a gente sempre foi um futebol assim, os nossos times sempre foram assim, sempre. Essa é a nossa cultura. Agora, de uns tempos para cá, entra exatamente isso que você está falando, Benja. Os caras pensam primeiro em não perder e depois ganhar. Se eu não perder, se eu não ganhar, perder, eu não perco. Entendeu? Você sabe, Sr. Mani, que outro dia eu estava fazendo até um paralelo. Um paralelo aqui. Um exercício. Era da Vanusa, né? É muito engraçado porque do Santos do Pelé até o Flamengo de 81, o futebol brasileiro, em termos de clubes, ele nunca conseguiu nenhum resultado além de ganhar um Campeonato Brasileiro. Né? Ele nunca ganhou uma Libertadores, do Santos de 63 até o Flamengo de 81. Né? E justamente o start que dá no Brasil de, a gente tem de mudar um pouquinho a nossa cultura. A gente tem também de se preocupar um pouquinho mais taticamente com a situação a partir dos anos 80, quando aí isso, nos anos 90, se torna novamente uma hegemonia do Brasil que conseguiu atrelar o time que ataca muito bem, se defendendo muito bem com o Tele Santana do São Paulo e dali pra frente, né? Essa cultura de que o futebol brasileiro foi mágica, etc e tal, nos anos 60, isso em termos de seleção. Em termos de clubes, o Brasil nunca foi um país, perdão, que se sobressaiu em relação ao Uruguai e à Argentina nessa década. É só você ver o domínio desses caras em Libertadores, que era o que realmente pegava, mas a violência aqui e acolá.
também tinha essa desculpa da violência. Mas, taticamente, os caras eram mais preparados e eles mostraram para o mundo. E aí a gente pega também outras histórias da Holanda de 74, 78, própria Argentina, etc e tal. Não, adendo, não é só violência. A Libertadores não era tudo bem. Uma coisa que os brasileiros, vamos disputar a Libertadores. Então, a Libertadores tinha começou muito, a ter graça para todo mundo, depois o São Paulo ganhou. Então, mas assim, Benja, mas é muito também uma muleta que o Brasil se pega para justificar insucesso. Né? O Brasil tem essa muleta de, nossa, a gente também não dava muito, ligava para Libertadores. Não, ligava sim, jogava Libertadores para valer e perdia na bola. O Santos também, disputou 3 Libertadores, ele abriu mão de 3 Libertadores. Sim, tudo bem. Não era assim. Você acha que hoje um time brasileiro abrir mão de Libertadores para excursionar para a Europa? Entendeu? Mas é o que eu falo. Mas a gente colocar isso no papel... 3 Libertadores, o Palmeiras chegou a 2 finais, o São Paulo chegou a uma decisão, todo mundo tentou disputar Libertadores e não conseguiu. Mas muito, além de fator externo... Não, jogavam, lógico. Mas o fator interno na bola também pesava. A gente tem que também colocar isso no papel, que não era só o país que atacava, não era só o futebol bonito, vistoso. O futebol sul-americano deu ao Brasil também, e até com muitos técnicos argentinos que trabalharam aqui, um pouco de noção de organização, de você aprender a se defender, de você aprender a ter o mínimo de personalidade dentro de campo para você mudar a sua cultura, para o atleta brasileiro deixar de ser apenas individualista e trabalhar um pouco no âmbito coletivo. E aí
significa favorito. Não, é favorito. Mas ninguém falou. Agora é muito favorito. É um ligeiro favoritismo, mas que eu acho que se iguala pelo tamanho mas que o Corinthians faz isso pra jogar também pro outro e faz. O Andrés faz isso muito bem. Mas deixa eu te falar. O culpado disso é o Sormani. Mas decidir de quarta força. Mas decidir em casa, pra mim, é sempre melhor. Que foi o que o Corinthians fez ano passado. Botou o ônibus. O Emerson Sheik, o Sheik ontem à noite também falou a respeito do confronto. O Sheik também foi campeão brasileiro pelo Flamengo. Vamos ver. É difícil, né? É complicado. Vejo o Flamengo com talvez um investimento maior, com jogadores mais badalados do que o Corinthians. E talvez por isso o Flamengo se torna o favorito a passar. Mas também tem o nosso trabalho, tem o nosso dia a dia que é muito produtivo e nós acreditamos sempre. Então tá aí, o Sheik também, o papo é sempre, a gente acredita, mas o favoritismo é do Flamengo. Vamos pro WhatsApp aí, vamos ver quem tá mandando mensagens para a gente aí, roda aí. Benja ou Benja? Benja ou Benja? Benja ou Benja? Fala galera da Fox Sport Rádio, tudo bom? Aqui é o Eduardo, de Vitória do Espírito Santo, atualmente em São Paulo, beleza? Aqui, Flavinho, eu sempre soube que você era da nação. Eu não vou falar chupa Flavinho, porque eu sei que você sempre foi da raça rubro-negra. Então vamos lá, seja bem-vindo, forte abraço, valeu! E ó, vocês quando mandarem mensagem pro Flavinho a partir de agora, você torcedor do Flamengo, não dizer assim, eu quero mandar mensagem pro Flávio Gomes. O mínimo que o Flamengo podia fazer é mais WhatsApp aí, peraí. Você ganhou uma camisa Você ganhou já? Mas é da antiga. Esporte Rádio, aqui quem fala é o Val, aqui de Porto Seguro, na Bahia. Flavinho, eu sempre soube que você era flamenguista, Flavinho. Sempre soube. Flavinho é da nação. Flavinho é da nação. Me digam aí, o Penharol, o Flamengo, pra vocês aí da bancada, o Flamengo passa pelo Penharol? É isso aí, um abraço, galera. Eu sei que pra você é difícil falar com o coração, mas passa. Eu acho que a gente classifica. A gente classifica, tá vendo? Assumiu. Todo mundo sempre soube que português era marketing. Tem mais WhatsApp aí, produção? Pega os caras uma vez. Opa, caiu aí. Tem mais WhatsApp, produção? Olha lá. Rapaz, eu sempre soube que Flavinho era flamenguista. Eu sempre soube, pai. Não era só você não, Beijão. Também sabia. Já dá pra ver pelos comentários dele aí. Por tudo, ele sempre baba ovo do Flamengo, entendeu? Com certeza, ele é flamenguista, né, não, Mário? Flavinho é flamenguista, não é? Flamengo, é da nação rubro-negra. Flavinho é da nação. Flavinho é da nação. Qual música que você mais gosta? É essa? Ou aquela? Eu sempre te amarei. Essa música é do Ayrton Senna. Do Senna. Eduardo soltou nessa. Agora eu vou dizer um negócio pra vocês, gente. O que foi que aconteceu? Não chora. Que nota foi essa oficial que o Departamento de Comunicação do Flamengo... Do clube do Flavinho Gomes. Hoje. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Não pode. O Departamento de Comunicação... É óbvio que isso não deve ter nada a ver com o Departamento de Futebol. Porque soltar uma nota dessa... Não, isso foi uma ordem do Departamento de Futebol escrita pelo Departamento de Comunicação. A informação que eu tenho não é essa, não. Mas ela é assinada pelo Departamento de Futebol. Um time campeão da Florida Cup, superando um dos possíveis finalistas da Champions League. Já podia ter terminado aí. Porque o Ajax que jogou com o Flamengo... Um time campeão inconteste do Campeonato Carioca. Inconteste não. Um time que lidera seu grupo na Libertadores. Um grupo de profissionais vitoriosos, comissão técnica e jogadores totalmente cientes da importância do seu trabalho e de suas grandes responsabilidades. Este é o Flamengo que, para a tristeza de alguns, retoma sua história de campeão. Talvez seja por isso que vemos aparecer em certos veículos de comunicação, em algumas redes sociais, os ataques mentirosos e as tentativas de se criar crises infundadas que recorrentemente aparecem às vésperas de jogos importantes. Não está acostumado a ler. Mais uma vez, elas estão de volta. Elas quem? Com toda a força, antes de um momento decisivo para o nosso Flamengo.
Esses ataques vêm aqueles que viram cessar seus privilégios dentro do clube, daqueles que vivem do sensacionalismo barato, daqueles que perdem com o Flamengo mais forte. O Flamengo unido vai passar por cima de todos eles. Tem mais? Mas quem tem... Tem assinada a nota. Quem assina? Assinada? Deixa eu ver, Pode produção. subir, olha lá. Para a alegria da nação rubro-negra, Conselho Diretor. Não tem nada a ver com o Departamento de Futebol. Quase uma nota. Porra, pera, só um minuto. O Flamengo é comandado pelo Landim. Só um minuto. O Landim pertence ao Conselho de Futebol, inclusive. Claro. Mas não está escrito a diretoria de futebol. Eu vou dizer uma para você. A diretoria de futebol nem sabe dessa nota? Eu vou dizer... Não estou falando o que não sabe. Quem é diretoria de futebol? Quem está querendo preservar? Eu vou... Não, preservar não. É o Marcos Braz, né? Eu vou Quem falar que você acha que não leu Eu vou falar agora para você. Quem não compactua com isso? Quem fez uma nota dessa é um juvenil. Mas não tem juvenil, inclusive a nota diz que os profissionais são todos vitoriosos. Eu conheço o Marcos Braz, que inclusive foi campeão com o Flamengo em 2009. É um cara da bola. Então pergunta pra eu eles. duvido. Mas os caras da comunicação são baitas profissionais de lá. Pra emitir uma nota dessa? Você achou o quê? Para, ô senhor, então, pelo que eu conheço como futebol, e você conhece também. Você achou que essa nota... Falar que o Flamengo ganhou a Florida Cup em cima do campeão da Champions League? Eu lanço um desafio aqui. A comunicação do Flamengo e o departamento amador vira público. E dizer que não for o departamento amador, que isso é um discurso amador. Isso não é um discurso profissional. Então, o que eu estou falando? Então, o departamento amador exigiu que o departamento de comunicação emitisse essa nota com esse teor ridículo. Então, estamos falando a mesma coisa. Então, você concorda comigo. Então, o Marcos Braz e os outros amadores entendem que essa nota aqui é sensacional. Pelo que eu estou entendendo, você está dizendo assim, não, os amadores, o departamento de futebol, não assinariam uma nota dessa. Eu não acredito que o departamento de futebol assinaria uma nota dessa. Esse discurso é um discurso raso do departamento amador. Primeiro, espera só um minuto. Abre aí, que eles querem brincar um pouco. Então brinca, a gente já continua, vai. Não, falando sério. A gente está aqui conversando, vocês estão na zoeirinha, a gente espera, Não estamos. Vai. Não estamos na zoeirinha. Aí a gente já espera. Não gente, está fazendo um programa, gente. Ao contrário. Nós estamos fazendo um programa. Depois vocês falam, quando sabe o que acontece. Não, a gente está falando a respeito desse assunto. O que eu quero te falar é o seguinte, não tá. O que eu quero te falar é o seguinte, eu duvido que um cara do futebol assine uma nota dessa. Que clube de futebol hoje que tem um Mas se foi pro ar, tá permitido, Benja. Se foi pro ar, o presidente compactua com isso, o Marcos Braz compactua com isso, todo mundo compactua com isso. Que cada hora que todo mundo. O clube falando que tem gente profissional da imprensa. Não, o teor da nota é ridículo. É ridículo. Não, o teor da nota é horroroso. É ridículo. O teor da nota O pior é quem deixa isso pro ar. Então, isso me parece muito. Conhecendo o clube de futebol, como você também conhece, você viveu dentro de clube de futebol, bem, você sabe muito bem que os amadores se insurgem contra essas coisas. E aí fala, não, nós vencemos do Ajax, aí, é finalista, faz uma nota, bota... Pega o time do Ajax que jogou. Sim, mas fala assim, cara, ele vai pegar o nome. Ele vai pegar, mas não importa, aí ele vai dizer o que o Abel disse numa entrevista, que em 6 dias ele conseguiu enfrentar de igual para igual esses times. Então, assim, para eles do Flamengo hoje, ao invés de desmentir, que não tem que desmentir nada. Se o Benja der uma informação, se o Facincani, eu, Flavinho, não tem que ficar fazendo nota para cada informação dada, a não ser que ataque a instituição. Nós nos sentimos, vamos dar uma nota oficial. Claro. Aí é diferente. Humilhou. Olha, o Abel pode ser demitido, o Arão pode sair do time. Não, o Arão é importante, ele cabeceia 3 bolas no primeiro tempo até os 15 minutos. Para, cara, que bobagem. Que bobagem, é uma necessidade de se afirmar. Não precisa. A história do Flamengo é muito maior que essa diretoria, que a anterior é a que virá. Então a história do Flamengo está contada. Não precisa. E é de todos os profissionais também. Agora, essa nota, na minha avaliação, é escrita pelo Departamento de Comunicação, mas enviada por diretores amadores. Existem clubes que são muito maiores do que os seus dirigentes, né? Quase exatamente. Sempre, né? Mas eles são tão maiores e incrivelmente, alguns dirigentes tão provincianos acabam assumindo a direção desses clubes. É o caso específico aí do Flamengo. Isso tem muita cara de provincianismo. Você conhece muito bem a imprensa carioca, o Fabinho. Então, isso aí foi dirigido a algum colunista ou algum cara da Rádio Tupi ou da Rádio Globo. Bobagem. Enfim. O Abel, o Gilmar Ferreira deu a notícia. O colunista Gilmar Ferreira deu a notícia de que o Abel Braga não chega domingo, vai ser demitido. E aí? Tá bom. Então. Pô, e aí? Chega domingo, aí segue o jogo. Aí ele chegou domingo, não demitiu na segunda. Viu? Ele estava errado, não ia ser domingo, ia ser na segunda. E o que é mais louco é que o clube usa a sua rede social para isso, seu veículo oficial. A sua megalomania, né? Que é completamente fora da realidade. Claro. Para expressar o seu provincianismo, que na verdade isso que a gente viu é muito pequeno para o que está acontecendo no Flamengo agora e beira o ridículo, o Flamengo tentar se afirmar como muito bem sucedido nesse ano
por ter ganhado a Florida Cup em cima do Ajax. Aí realmente aí beira o ridículo. Num jogo que a mesma coisa que é a mesma coisa que campeão em conteste o Campeonato Carioca, que quando começou o campeonato todo mundo falava. Não chegou na final da Taça Guanabara. Quantas pessoas do Ajax, sabe quantos jogadores do Ajax participaram do time que está na final da Champions League, ou que vai estar? Pelo menos é o Pode estar. Pode estar, né? Enfim. Tá na semifinal. 2. Então. O David Neres jogou o primeiro tempo e o Veltins entrou no segundo tempo. Só do time que jogou e venceu o Tottenham por 1-0, só o David Neres no primeiro tempo e o Veltins entrando no segundo tempo foram os caras que participaram do jogo. Ou seja, foi um time completamente reserva do Ajax. Não houve nenhuma participação dos atletas de melhor potencial, uma garotada que jogou. E o jogo empatou 2-2. O Flamengo ganhou nos pênaltis. Olha, aqui ontem E o Flamengo titular. Flavinho, é a imprensa que está tentando criar, porque está no crises infundadas. Quantos integrantes da imprensa em vários canais de televisão, em jornais aqui, deram mais ou menos a mesma informação ontem? Que depois da derrota para o Internacional, depois da entrevista que o Abel Braga... Que pegou mal no conselho. Pegou muito mal. Que começou a nascer um movimento na cúpula O João do Guilherme Flamengo. ontem falou isso no expediente. Então, tô falando deu nome. quantos? Inclusive disse que o BAP é o cara que segura o Abel. Exato. Quantas pessoas da imprensa, em geral, receberam a mesma informação por parte, óbvio, de integrantes da direção do Flamengo? Então, ninguém está inventando, né? Se o Sormani tem uma informação, o Fascicano tem uma parecida, o Fábio tem uma semelhante, o João Guilherme tem uma no mesmo... O Rodrigo Bueno falou a mesma coisa hoje. É porque alguma coisa está acontecendo. E outra coisa, alguém duvida que se o Flamengo não se classificar para não passar do Penharol, o Abel cai? O Abel não continua. Se não alguém está inventando. Vou fazer uma Quando você tem um trabalho de um técnico que todo mundo sabe disso. Aí até a gente estaria especulando. Olha, pelo trabalho que ele vem fazendo, pela insatisfação da torcida, pelo investimento que foi feito, tudo indica que ele vai ser demitido. Bom, isso é um fato. Agora, a gente tem contatos dentro dos clubes. A gente tem contatos, todos nós temos. Sim. E as pessoas dentro do Flamengo dizem, se não passar pelo Penharol, ele vai cair. Ele vai cair. A gente não está inventando nada. Isso é gente lá de dentro que está dizendo isso. Então não é se que você estamos inventando uma crise. Se você sentar hoje na Gávea, sentar na Gávea, eu não conheço a Gávea. Tem um bar, tem alguma coisa? Tem sede social. Sede social. Uma bela se sede você social. sentar ali num bar, ficar tomando uma cervejinha, ou de sexta-feira, etc e tal, vai passar lá diretores, conselheiros, etc, todo mundo dizendo isso. A mesma coisa. Se não passar pelo Penharol, tá fora. Olha aqui, Fora. E com todo respeito, eu tô vendo aqui o tweet do Tabet, o Antônio Tabet, que é do Porta dos Fundos, ex-vice-presidente de comunicação. Ex-vice-presidente de comunicação. Vejo aqui um tweet dele às 13h52 de hoje, agora há pouco. O mais engraçado é que alguns responsáveis pela nota oficial que virou, ele põe piada em letra maiúscula, são justamente os que me chamavam de comediante ou humorista, sempre de forma pejorativa, para tentar desqualificar meu trabalho na comunicação do Flamengo. Só que agora os palhaços não riram. É a nota do Antônio Tabet, que é do Porta dos Fundos, que era vice-presidente. E continuo, né? eu insisto que trocado não dói, né? Então, isso Bom, mais uma ele vez também mostra agora como existe um caráter provinciano também, né, num clube tão gigante quanto o Flamengo, né? É picuinha entre grupinhos, cara. Vem o Tabet, que é do Porta dos Fundos, 1 zilhão de seguidores, o escambau, e tá lá preocupado em dar uma alfinetadinha numa empresa, alguma agência. Aí ele pegou o que é assim, o cara tomou porrada, sei lá, 2, 3 anos, e ele vai agora dar porrada nele. Pra um time, Também acho, um clube muito grande, eu acho, pelo menos. Mas tem hora, dependendo assim, o cara Vitor segura César, tanta porrada que uma hora você vai dar uma. O Vitor César, ele fala aqui, olha, eu como flamenguista estou envergonhado com essa nota. Não dá para exaltar um torneio como o Florida Cup, um carioca onde tomamos sufoco, uma liderança que não deixa a torcida tranquila quanto a Libertadores. A liderança que com uma derrota você pode estar fora. O Nailson Santos Filho, nota ridícula, mas como rubro-negro eu gostaria de ver o Flamengo e a Ajax no Mundial de Clubes nesse final de ano. Aí nós tiraríamos a prova. Tá aqui, o torcedor do Flamengo, na sua grande maioria, tá pé de raiva, Sormani, com essa nota aí. É o que virou motivo de piada. Tudo foi dito aqui, tudo já foi dito. E, infelizmente, ao invés de se preocupar e um outro detalhe com o que tem da nota, que ser
preocupado, de fato, ficam aí respondendo a jornalista, a conselheiros, a ex-diretores. E aí? E aí? E aí fica no cheirinho. Aí fica no cheirinho, continua no cheirinho. Aí vai jogar com o time reserva contra o São Paulo, domingo, né? Domingo. E de lá vai direto para Montevidéu. Direto para Montevidéu. Quarta-feira tem um jogo com o Penharol. Olha, o Flamengo complicou. Joga com o São Paulo no Morumbi, o São Paulo só tem isso para jogar. São Paulo... Qual é a lógica dele? O Flamengo ganhar.
projeto. Né? Ó, Rueda, o ano que vem vai ser assim, assim, assado. Você não sabe se isso aconteceu. Olha, A informação que eu tenho, Com que todo sentaram respeito. sim. E ele, inclusive, estava... Ele sentou com os caras lá, você sabe. Você conhece a fonte na época? E falou, olha, vamos contratar. Exatamente. E o Flamengo trouxe lá. Tanto é que o Marcos Moreno foi pedido, ele foi contratado. Os jogadores que ele pediu para contratar, o Flamengo contratou. Exatamente. Não é questão de só contratar jogador. Não é só contratar, o cara aceita, vamos planejar o ano que vem. Você quer quem? O Marcos Moreno? Eu quero o Marcos Moreno, quero ver. O Flamengo foi lá e trouxe. Não é só sentar e pedir jogador, são outras coisas também que envolvem, tudo bem. Gente, o cara sentou. Estou falando que ele não sentou. Sentou, ele sentou para planejar. Não estou dizendo que ele não sentou. 18, né? Ele sentou. Talvez o teor da conversa possa não ter passado para ele segurando. Cara, não estou falando que ele não sentou. Uma coisa a gente não sabe, Facicani. Enfim. A gente não sabe. Muito estranho. A informação que a gente tem, é que o Flamengo tentou segurá-lo. Foi muito Como é que nós vamos discutir? Mas ele não teve um poder de persuasão tão intenso de modo a demover o Rueda da ideia de dirigir. Já aí a gente vai começar a especular. Agora, por que ele quer sair da seleção do Chile? Se ele quer sair. É um cara volúvel. Ele tá no Flamengo e quer ir pro Chile. Tá no Chile e quer voltar pro Flamengo. Ele volta pro Flamengo e vai querer voltar pro Chile? Eu vou procurar essa entrevista que é mais... Isso que eu preciso saber. É verdade isso? Ele pode ter falado que gostaria de voltar a dirigir o Flamengo um dia. Porque ele interrompeu. Quero encerrar o trabalho que eu comecei. Flá. Viu? No nosso Flamengo. Pô, o cara mandou fazer uma enquete aqui. O Marcos Loureiro falou, Benja, esse cara fala por ele, viu? Rueda menosprezou o clube, quero ele bem longe. Pode ser, também tem gente que pensa assim. Mas olha, o torcedor do Flamengo, na sua grande maioria, está muito chateado mesmo com essa nota. Em relação ao Abel, a informação que eu tenho, repito, é que não tem sequer se cogita, nesse exato momento, a saída do Abelão. Essa é a informação eu acho que é o correto. Eu também acho. Vai até o final. Dá uma temporada. E se possível, assinou por 2 anos? 1 ano. 1 ano. Se possível, dá o outro pra ele também. Não, aí porque no final do ano você avalia. Você vai, exatamente, você tem que avaliar. Tudo bem. O que aconteceu? Olha, não ganhamos, mas olha, a gente tá sentindo que no ano que vem a gente ganha. A gente ganhou. O Flamengo ganhou o estadual, brigou na Libertadores, mas foi eliminado nas oitavas. Cresceu no brasileiro. Mas tudo isso. A gente sempre dá o exemplo do Tite no Corinthians, mas acho que a gente podia dar um exemplo mais recente e eu acho que de mais convicção ainda, para mim, que é o do River Plate. Que foi eliminado pelo Lanús com uma humilhante virada em 2017. Falou-se muito na queda do Gallardo naquela época. Como é que pode um técnico desse não ser mandado embora? Aqui no Brasil a gente falava. Acho que todo mundo... Não, lá também. E lá também. Os caras... O Lanús meteu 4, não foi? De virada. Tava 2-0 e virou pra 4-2. 4-2. No Monumental de Nunes. Não, na casa do Lanús. Na casa do Lanús. Lá na Fortaleza. Tá, mas foi um vexame. Casa do Lanús. Um vexame total. Os caras seguraram o cara lá. O que aconteceu no ano seguinte? Campeão. A diferença, né, Flavinho, dessa história toda é que o Gallardo já tinha uma história com o River Plate bem vitoriosa. Ele já tinha sido campeão argentino, campeão da Sul-Americana, campeão da Libertadores, da Recopa. Então ele já tinha toda uma história que você vai colocar no papel e falar assim, não, peraí. Foi um baita Foi um acidente de percurso. Pontaço fora da curva. Pode ser, né? ajuda bem. Mas tudo bem. O Abel já não tem. O Abel já não tem esse prestígio como torcedor do Flamengo há tempo. Né? Então tem um peso significativo. Bom. Então tudo que eu falo, você é bem isso mesmo. O Gallardo tinha uma história. Ele tá com mania de perseguição. Uma história vitoriosa. Não é porque eu falo, ele olha pra mim e fala... É que ele não presta atenção. O Luciano, não dá. Até os primeiros 20 minutos que ele fala, eu presto. Depois, eu juro, eu dou uma desviajada. O Luciângelo Aba, viu? Aba era um grupo sueco. E Aba em hebraico é pai. É pai? O Aba é legal. Nossa, o baterista Beija, ficou muito mal explicado a saída do Rueda do Flamengo. Eles não fizeram nenhum esforço para dar continuidade no trabalho dele. Concordando com o Pipim. Tanto que a multa era de apenas R$1 milhão. Se não quisessem que eles saíssem, aumentavam a multa. Fernando Donato, o Rueda saiu por causa do tempo de trabalho maior que teria à frente da seleção. No clube imprevisível, o Flá não deu garantias que ele seguiria até o final. E a questão da multa, E a questão da multa, não é o clube que estipula. Na hora que você vai assinar um contrato, você escuta, eu penso numa multa X. O outro cara vai assim, não, se essa multa for muito alta, não der certo, vai ser difícil, vamos abaixar um pouquinho mais. A multa é uma negociação das partes. O Rafael fala, bem, já
Vai. Chega. Que nota ridícula do Flamengo, hein? Parece que queriam jogar a torcida contra a imprensa, mas acabaram jogando a torcida e a imprensa contra o clube. Que vergonha. É verdade, o tiro saiu pela culatra. Verdade. Bom, é isso aí. Bom, vamos mudando de assunto, Fábio Azevedo. Vamos parar de falar do nosso Flamengo já? Amanhã, meia-noite. Será que ele vem ou não vem? No Aqui com o Benja ele vem, direto de Munique. Se o Guardiola te liga hoje, fala, Rafinha, não interessa o time que ele tá. Hoje está no Manchester City, mas quero você iria? Você tem um estilo de jogar que não tem mais nada a ver com o Brasil. Se voltar para o Brasil, se adapta fácil? E se comenta muito no Brasil que você tem um acerto verbal com o Flamengo. Marcinho. Ô, Marcinho. Como é que tá a tua cabeça nisso? Tá um trevo? Então tá aí amanhã, meia-noite, o Rafinha, a hora, direto, gravamos lá na casa dele, lá em Munique. Um papo legal demais. Que bairro que ele mora lá? Oi? Que bairro que ele mora lá em Munique? Putz, depois vou te falar, é meio afastado, porque a gente sai do aeroporto, dá uns 40 minutos até a casa dele. Hã? Perto do CT do Bayern? É, perto do CT do Bayern, perto do CT do Bayern. É um lugar super tranquilão. O Marienplatz é o centro, desculpa, deve ser Odeonplatz. E foi legal pra caramba, porque ele tratou a gente bem, mó banquetão, almoço, foi legal pra caramba. Gostou dessa parte? Rafinha tá legal. E aí eu pergunto pra ele, você vai pro Flamengo ou não vai? Eu te perguntar, ele vai ou não vai? Amanhã, meia-noite. Então tá bom. Amanhã, meia-noite. Conta pra nós aí. Ele vai ou não vai? Jura? Como é que é? Como é que é? Você não ouviu o trouxa, falei só pra ele. Mas chamou de trouxa? Não. Você chamou de trouxa no ar. A única... Só pra ele. Vou te falar, eu já briguei com o Sormani várias vezes. Costumamos nos ofender. Sabe? Trocamos palavras de baixo calão, eu nunca e ele. fiz isso com você. Ele saiu do grupo de WhatsApp, que é uma coisa que eu não perdoo ele jamais. Quer dizer, nós temos várias desavenças. Mas... Com tudo isso, a única pessoa que eu realmente confio nesse programa, que eu coloco minhas duas mãos no fogo, é o Pascoal. Sormani. Você, Pascoal. É de coração? Flávio Gomes, o meu menino que é sangue do meu sangue, mas as pessoas falam, pô, mas eu falei, gente, Caim matou Abel, era sangue do seu sangue também. Então eu também fico minhas duas mãos no fogo. Agora, me lembra aqui, no momento de crise de São Paulo, não é tão junto, né? É demais, né? Olha as duas hoje como estão. Olha de homem. Ciúme de homem. Ciúme de homem. Vou te dizer um negócio. É a pior coisa que tem. Vamos lá abraçar ele. Não, velho. Não, pode ficar aí que acabou a graça do abraço. Acabou a graça do abraço. Caramba. Olha aqui, Você veio só pra ficar me roubando aqui. Acho que foi um mês e meio atrás, 2 meses atrás, o Marco Aurélio Cunha entrou no programa, participou com a gente. São Paulo estava naquele movimento lá fora, Leco, aquilo tudo. E o Marco Aurélio Cunha entrou no ar, vocês lembram? E ele falou 2 coisas naquele dia. Ele falou, olha, o Pato não é a solução. Lembra que ele falou, não é trazer o Pato naquele momento. Ele falou, a solução são os moleques da base. Ele falou isso semana passada também. Ele teve aqui conosco semana passada. Mas ele falou no auge da crise. Ele falou no auge da crise. Ele falou no auge da crise. O Coro comendo aí, ele participou do... Era o Marco Aurélio Cunha, eu vou dizer um negócio pra você, eu não posso falar que é o cara que mais conhece São Paulo no mundo. Não é uma entidade de São Paulo, né? Não tem esse conhecimento. Mas se não é um dos três. É um dos 3 caras seguramente que mais conhece São Paulo Futebol Clube nesse mundo, chama-se Marco Aurélio Cunha. E ele falou aquele dia. Você lembra, Sormani? Lembro, claro. São os moleques, inveja dos moleques. Tá aí o Antony, agora o Toró. E essa molecada tá jogando bola. O Luan, né? O volante, o Luan. Lisieiro, Igor Gomes. Agora tem. E o Antony. Os 4 que levaram o São Paulo. Esses 4 em campo levaram o São Paulo à final do Campeonato Paulista e mudaram o cenário. Agora o Toró. Entra agora o Toró já num clima melhor. É verdade. Aí você põe 2, 3 mais experientes, o time anda. Agora, em mérito pro Cuca também. Também. O Toró tava indo pra Chape por empréstimo. O Cuca falou, fica aqui. Então tem que dar mérito pro Cuca. Não é que ele conhecia o Toró da vida inteira, não. Não, o Cuquinha. A relação é de que ele viu um treino. Não, e provavelmente alguém deve ter dito pra ele, escuta, tem um tal do Toró aí. Moleque, os caras estão querendo emprestar. Ô, Cuca, vem dar uma olhada.
E ele foi lá e opa, não pode. Foi o Cuquinha que foi a ver um treino da molecada, né? Avisou o irmão, falou, ó, o moleque lá tá indo embora, ele é bom jogador. Não, então peraí, então traz, vamos observar aqui em cima. E rendeu. E o menino é realmente um talento. Em 2 jogos a gente vê que sabe jogar bola. Claro, com paciência, não vamos colocar nenhum tipo de pressão em cima do garoto, mas ele sabe jogar bola. Ele sabe jogar bola e ele fez um belíssimo gol contra o Goiás, vai se afirmar na equipe. E quando a gente no começo do ano dizia, né, pô, o Hernanes, baita contratação, hoje o Hernanes é uma opção. Não dá pra colocar o Hernanes. Só pra corrigir uma informação que o Pipo errou, acontece. Quem falou pro Cuca pra segurar o Toró foi o Cuquinha, que viu o treino. Acabou de falar isso. Não falou, ele falou o contrário. O Cuquinha chamou o Cuca. Não adianta, ele é uma mala, cara. Cara, hoje vão sair os 3. Não, ele é. Não, mas eu não vou hoje, eu não vou entrar na pilha dele. Hoje, sexta-feira, eu não vou, cara. Hoje você tá tranquilo. Por mais que você tenha um relógio horroroso, você tem um mau gosto pras coisas. Eu tô falando de bom gosto, eu vou realmente. É horroroso. Olha o relógio do Sormani Chique, do Flavinho. Viu? Deixa eu falar pra você. Não paga também, bom. Mas aí a informação que o Pipo deu errado. Então quem falou pro Cuca foi o Cuquinha que falou, eu vi o treino do moleque, não deixa ele ir pra Chape, não. Tá bom. E ele é bom. Ele é muito bom. Aí eu faço quero falar uma coisa interessante aqui agora. Opa! E o Hernanes que veio para ser o salvador da pátria mais uma vez, hoje é uma opção de banco. Hoje é uma opção de banco. Ou seja, se o São Paulo não tivesse o dinheiro que tinha, talvez ele fosse recorrer à base, como aconteceu com o Santos em 2002, e não precisava ter gasto esse dinheiro com o Hernanes. Tivesse ainda melhor. Pode ser. E como 2 anos mudam, né? O Hernanes custa caro. E como 2 anos mudam, né? Há 2 anos o Hernanes voou, arrebentou com a boca no balão e hoje tá aí. Mas eu acho que o Hernanes ainda tá fora de forma. Acho que o Hernanes em forma é jogador titular desse time aí, hein, gente? O Hernanes... ele é melhor do que o que a gente tá vendo. O Hernanes joga bola demais. Muito melhor. Não, ninguém tá criticando o Hernanes. A gente só tá dizendo que o futebol é cíclico. Você tem lá Luan e Lisiero. Anthony. Quem é o cara que tá jogando mais? Tem o Tietê. Tá o Tietê agora. O Tietê. Sabe o que eu achei legal no jogo contra o Goiás? Vocês assistiram? Alguém assistiu? E o final só. O único jogador do ataque que não se movimentava era o Everton. Porque todos os demais jogadores de frente trocavam de posição. Sim. O Anthony, que é o lado direito. O Anthony, o Toró, quem que era o menino que estava ali? Aliás, tem uma estatística muito interessante, não sei se você viu. O jogador que mais foi acionado em campo no São Paulo foi o Anthony. Foi o jogador que mais recebeu passes, ou seja, o time do São Paulo hoje... Foi o cara que mais recebeu passes do Hernanes, que mais recebeu passes do Hudson, Toró, do Tietê. o Hudson, agora é interessante. Ele é o cara que tá sempre... O Hudson, o Tietê, em tese, joga no mesmo lado. O Igor Vinícius também municiou ele. O São Paulo tá jogando como o Anthony hoje canaliza as jogadas do São Paulo. E como esse lado direito, coincidentemente, do São Paulo vai ser forte com o Cuca, como foi o lado direito que deu certo com ele em 2016 com o Palmeiras. Pipa, que era o segredo do time. É verdade que o Anthony... E com as mesmas características. É verdade. É verdade que o Anthony... Vou te fazer uma pergunta. Diga. Uma expansão espetacular. É verdade que o Anthony estaria indo para o Ajax para o lugar do David Neres, que já está sendo negociado? Então, a história toda é a seguinte. O Ajax, ele já meio que dá como certa perdas depois dessa Champions League. Um dos nomes especulados, mas sem ainda qualquer tipo de negociação concretizada, é do David Neres, né? Ainda mais com as convocações para a seleção brasileira. Tem clube grande de olho no David Neres. Real Madrid, Barcelona, muita gente pesada eu mesmo. Eu nem acho que são as convocações que vão fazer ele ser negociado. Não, ele é muito bom. Sim. A Champions League que o David Neres fez foi sacanagem. Tudo potencializou. O David Neres sai de um patamar que já era alto e agora está estratosférico. Só que ele joga em outra posição. O David é pela esquerda e o Anthony, entre aspas, pela direita. A questão toda é que o Ajax é um clube que trabalha muito bem a formação do jogador e a multifunção do cara em campo. Claro. E o Anthony pode facilmente jogar pela esquerda porque ele é um cara muito versátil. Então, mas ele não vai para a função do David Neres. Não, ele vai. Ele joga na mesma faixa de campo, em, obviamente, posições diferentes, né, em lados diferentes, mas a função é a mesma. E ele tem a mesma característica. É um cara de velocidade, é um cara de bom drible, é um cara que no 1 a 1 faz muito bem. Toca muito bem a bola, porque a gente vê que São Paulo aciona o Anthony a todo momento para ser esse desafogo à frente, para criar a última jogada. Então existe para o Ajax a necessidade de perder o David Neres na janela e já repor a altura para ter o menos possível baque
né, de troca de elenco e, claro, conseguir manter essa base tão vitoriosa que o Ajax não quer só ter feito um time muito bom, se desmantelar e depois ficar 4, 5, 6 temporadas sem jogar. Eles querem manter esse projeto que deu muito certo para voltar a ter o Ajax forte como foi nos anos 90 e nos anos 70. Ô, Pipo, é verdade também a conversa que está rodando por aí, que Miranda estaria acertando sua volta ao São Paulo? Eu ouvi isso sim. De conselheiros, de pessoas ligadas ao São Paulo, de que existe um grande interesse do Miranda, mas não consegui confirmar com as pessoas que oficialmente estão hoje no comando do São Paulo Futebol Clube, mas existe esse papo internamente no São Paulo, sim. E o Arboleda se lesionou, mas é uma lesão muscular. Eu não sei qual é o grau dessa lesão. Cairia bem o Miranda no São Paulo hoje? Pro padrão Brasil, joga fácil. Nossa Senhora. Ele é muito bom jogador. Pro padrão Brasil, joga fácil. Padrão Europa, não sei se o Miranda hoje é esse jogador tão subido. Não, claro. Padrão Brasil. Quantos anos tem o Miranda? Dá 3 a faixa. 34, não é isso? 34, 35, né? Confirma aqui. 34 anos, 34 anos. Nossa, ele jogaria aqui fácil. Não, dá 3 a 5 a faixa, tudo. Camisa que ele quiser. Quer jogar com a 4, Miranda? Tá aqui a sua 4. O Miranda é um cara que joga dos dois lados, né? Joga da direita, joga da esquerda. Miranda é um zagueiro completíssimo, né? Pode jogar do lado de qualquer outro zagueiro. Talvez pro nível de exigência hoje a Internacional está numa crise danada, vai passar por uma baita reformulação, a equipe foi eliminada da Europa League, pro Frankfurt, o Miranda não jogou bem nas partidas. Tá investindo, hein? Quem? A Inter. Não, a Inter, assim como o Milan, estão voltando a contratar. A questão é que demora até você engrenar no projeto. Mas a informação que a gente recebeu que eu vi lendo jornais, imprensa italiana e tal, é que o Miranda não gosta de prestígio lá com o chinês lá. Não tem. Não tem? Ele renovou mais um ano por causa da Copa do Mundo. Mas ele já era pra ter saído, né? Já era pra ter saído. O contrato do Miranda vence agora em dezembro de 2019? Não. Ou é dezembro de 2020? Não, é na próxima temporada, 2020. Julho de 2020. Tem mais um ano. Mais um ano. Deixa eu ver aqui. No início do ano agora, ele tinha numa entrevista na Itália dizendo que queria continuar na Itália, quando o Flamengo até foi atrás dele, né? Como ele renovou, a informação do Pipo é outra. Ele pode querer ficar, mas que o senhor... Ele pode não ficar na Inter, mas ele não tinha interesse em retornar ao Brasil. Ao Brasil. Sim. Não, ele tem... Ele pode sair da Inter e vai para um mercado de ele pode ir, de repente, sai da Inter e vai para Lazio. Exato. A Inter contratou, fechou o Godin, né? Do Atlético de Madrid. O contrato dele vai até junho do ano que vem. 2020. Então ele vai até o fim da próxima. O que nada impede também de a Inter sentar com ele. Vamos sentar aqui, vamos resolver. O Felipe Melo tinha mais um ano e rescindiu para vir para o Palmeiras. Então já contratou o Godin, né? Já é um indício que não conta com ele, né? Do Atlético de Madrid. E quem está indo para a vaga do Godin, que muita gente especulou até um retorno do Miranda, é o Felipe, do Porto. O Felipe, ex-Corinthians, está no Porto, está indo para a vaga do Godin no Atlético de Madrid. É mesmo? Sim. Caramba. Sim, senhor. E o Corinthians vai porque ele chegou no Corinthians. Não. O Felipe não é base Corinthians. Não precisa ser base. Até 21 ou 23 anos você é considerado clube formador. Ele é mais velho. O Felipe não era dessa idade. Felipe não. O Felipe deve ter uns... Corinthians não vai levar. Não, ele falou quando ele saiu do Corinthians. Felipe já saiu faz tempo. Felipe saiu em 2015. Felipe tem 29. Não, imagina, o Felipe é mais experiente. Semana que vem ele faz 30 anos. Você foi convidado? Fazer uma festa? Você foi convidado? Negativo. Quer fazer uma festa pra ele? Nossa, o Pipinho tá te jantando hoje, hein? Hoje tá. Ele tá... Informação em cima de informação. Ele tá aqui. Normalmente quem dava essas informações de jogador do Corinthians era você. Ele tá aqui pra isso. Pra me jantar, me almoçar. Não sai daqui, cara. Eu não gosto. Flavinho, quer que a gente saia, apaga a luz? Não, eu vou junto. Se eu vou embora, deixa ele sozinho aí. Olha, uma vez o Não, você foi mal agora. Falou assim ele chegou, o Felipe, desculpa, o Felipe chegou com 23 anos no Corinthians. Não. Ô, Flavinho, o São Paulo se acertou? O Bragantino vai receber. O São Paulo tá no caminho agora, finalmente, ou não? É cedo pelo seguinte, porque pode ser que perca alguns jogadores nessa janela, inclusive o Antony, que a gente tava falando. Que hoje é uma joia do São Paulo, sem dúvida. Eu acho que é cedo. Eu acho que o São Paulo fez uma final digna de Campeonato Paulista, digna, não excepcional. O futebol brasileiro é tão esquisito, cara. O Você São acha Paulo que pode ser campeão. Eu não acho. Eu acho. Pode. Não acho. Eu acho. O São Paulo não tá... O cenário do São Paulo é muito... O Corinthians foi campeão em 2017. Nessa altura do campeonato. Abril de 2017. Tinha acabado de ser campeão paulista.
Mas sabe o que Ia é? perder o Rodriguinho. Tudo bem, mas se você olhar o time do São Paulo, eu não acho que tenha, eu acho legal. um goleiro excepcional. Tá indo bem, eu vou. Ó, essa molecada. A molecada é legal. A molecada é muito boa. O Pablo ainda vai voltar. O Pablo vai voltar. O Cuca é um técnico que todo mundo respeita. É um técnico competente. Então, eu já não acho o cenário do São Paulo é muito parecido com o que era o cenário que o Cuca pegou o Palmeiras em 2016. Mas o Palmeiras era um poder de investimento. Poder de investimento, mas o time era muito parecido. Não tinha muita diferença naquele Palmeiras. O Flavinho, era um moleque que era o Palmeiras ídolo. Esbanja riqueza. Você não precisa esbanjar riqueza para ser bom. Não, se você tiver dinheiro e contratar certo, você vai se tornar bom. Se é um time direitinho. O São Paulo tem isso. O São Paulo tem dinheiro. São Paulo foi superavitário na temporada passada por conta de venda de jogadores, principalmente, ganhou mais até do que a dinheiro da televisão. O São Paulo tem dinheiro em caixa e tem sabido se movimentar nesse Além do treinador, o Flamengo fez a brincadeira do Flamengo e Corinthians. Faz a brincadeira de Palmeiras de 2016 com o São Paulo 2019. O técnico é o mesmo. Os goleiros, Thiago Volpe e era o Praz no Palmeiras, depois foi o Jailson. Né? O Praz é melhor, mas o Jailson era o reserva. Ninguém dava nada no Jailson. E ele entrou e surpreendeu todo mundo. O lateral, se a gente colocar o Hudson na lateral, o Hudson e o Jean. Iguais. São equivalentes. A zaga do Palmeiras era muito melhor. Era o Mina e o Vitor Hugo. Em relação a essa zaga do São Paulo, Arboleda e o Bruno Alves. A lateral esquerda do Palmeiras era o Egídio, que era um cara bem contestado. Jogou até o Zé Roberto. Do nível do Reinaldo, né? Do nível do Reinaldo. Os volantes. Bem contestado. Luan e o primeiro volante... Luan Elisiero, com o Thiago Santos, que jogou boa parte, Moisés e Tietê. O Tietê tá jogando. Né? O meia do... Tava voando. Moisés tava voando. Então você tinha às vezes, começou o Gabriel era Gabriel, Tietê e Moisés, o meio do Palmeiras. Então o Tietê tá no São Paulo. Luan e Elisiero se assemelham muito com o Gabriel e com o Moisés. Não sei. O ataque do Palmeiras tinha o Gabriel Jesus, que era o Antony da agora do São Paulo. Então os times se equivalem. Você tinha o Roger Guedes do outro lado, que é um cara que tem a característica do Everton. O Roger Guedes, sinceramente, o Roger Guedes valerá mais um pouquinho, mas se equivalem. eu tô começando a ficar... É um time muito parecido com o São Paulo. É um time muito parecido com o que foi o Palmeiras campeão. O São Paulo pode ser campeão sim. Eu acho muito bacana. Eu acho muito bacana pelo São Paulo. O Palmeiras tinha no banco o Cleiton Xavier, que é um cara que se assemelha ao Hernanes. Eu acho bacana o São Paulo. O Cleiton Xavier tava no futebol da Beija, eu acho bacana o São Paulo apostar nos moleques. O Cleiton Xavier tava no futebol nordestino. Acho muito legal o São Paulo apostar nos moleques. Acho mesmo. Mas eu acho muito cedo. Gente, nós estamos falando de 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. Sobre um time que a questão de um mês, a gente estava aqui discutindo uma crise que parecia não ter fim. De falar. Vamos o futebol esperar é esquisito. Mais um pouquinho. O futebol vira realmente muito rápido. Agora, até 2 meses, um mês atrás, a gente estava dizendo que o Raí não tinha a menor condição de ser dirigente. Não, e ele continua lá. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu acho ainda que o São Paulo não vai conquistar nada nesse ano. Acho. Mas, se seguir nesse caminho... Só tem um brasileiro, né? E a Copa do Brasil, né? Não, a Copa do Brasil... Copa do Brasil também, São Paulo joga. São Paulo vai pegar o Bahia. Pega o Bahia. Mas se seguir nesse caminho, apostar nesse caminho, ter convicção nesse caminho da molecada, eu acho que o São Paulo pode terminar o ano parecido, viu, Flavinho? Mas eu discordo de você. O cenário é parecido. Você, um mês atrás... Vocês nunca têm coragem de dizer que um mês antes... Não, gente, claro que tem. Você tem. Não, eu não. Um mês atrás... Todos os times são campeões. Não, eu não, pelo contrário. Há um mês atrás eu falei que só... pior ainda. Pascoal, todo ano são 12 campeões brasileiros. Não, um mês atrás eu falei também pra você que São Paulo era um fiasco, uma brincadeira que não ia ganhar nada. Só que as coisas mudaram. O São Paulo acertando o time aí, o Cuca, chegando mais reforço. Mas o que o Flavinho tá falando também é verdade, Benjo. Vamos esperar um pouquinho mais. Ele chegou à final do Campeonato Paulista. Chegou à final. Há um mês atrás tinha... Fez um jogo legal com o Corinthians. Há um mês atrás tinha alguma perspectiva de alguma coisa? Não tinha, mas é que a molecada... Mas é que tá, a molecada tá surgindo e tá encantando a gente. E é legal. Tá legal ver o Luan, legal ver o Lisieiro. Legal ver o Antony. O Pipo, o São Paulo tinha tentado. O Igor Gomes. O São Paulo tinha tentado e não... E Igor Vinícius, desculpa, é base também? Não, ele veio da Ponte Preta. Esse veio da Ponte. O Pipo, o São Paulo tinha tentado e não conseguiu. Mas não desistiu. Do Roger Guedes. Roger Guedes. Sim. É um cara que ainda tá no radar. O problema do Roger Guedes foi... Tá no radar. Peraí, ó.
Cadê o radar? Mostra o radar, gente. Olha lá. Você fica falando essas coisas aí, ó. Opa, apareceu outro aqui no radar. Foi pra China. Achou? Como é que, quando acha, como é que é? Na China? É, achou. O problema foi que o... Tem uns caras que acham assim, às vezes, pô, mas é muito chato, vocês estão no meio de uma discussão, e aí vocês desviam o assunto. Pô, mas é tão legal isso, cara. Não é legal deixar quem tá falando constrangido. Né? E quem tá falando, se começa essa gozação, o cara tá sério. Não, mas quando ele tava no assunto lá... Eu pedi... Agora, vamos abrir aqui, ó. Fica aí, eles estão querendo fazer brincadeira. Você dá piti. Não vem com você dá. O mano falou e é verdade, você dá piti. Você dá piti pra Você dá todos. piti. É só quando te convém. É o Rude que imita. Não é isso. Zoar é uma coisa. Agora, quando alguém tá falando e fica... Mas ele tá falando sério. Ele tá falando sério. Ele tá falando sério aí. Não tá tendo conversa paralela. Não, isso é pior do que conversa paralela. Tudo que eu faço não é sério, segundo ele. Eu vou entrar no... Tava falando o negócio do... Você não quer falar? Vai. O problema do Roger Guedes foi que o Shandong não tinha inscrito ele. Xandong Lunan? Não tinha inscrito ele pra Liga dos Campeões. É Lunan. Pior é que é Lunan. Não. É assim. Não é onde isso? Não. Você pede Luneng, mas se fala Lunan. Não é não. Você tá louco. Vai dormir, vai. A gente teve na Olimpíada, não, Flavinho? Ninguém falava Lunan, era Luneng. É Lunan. Bom, é nada. Pergunta pro Flavinho. O Cuca uma vez que passou lá 3 anos, pra mim, Xandão Lunan. Não é nada. O radar. Não é eu, o radar. É o radar aqui, gente. Foca no radar. Acha o Roger Guedes na China. Achou. Olha aqui, nós vamos fazer um intervalo e na volta, 40 minutos sem ser interrompido, do Facinca explicando como é que o futebol brasileiro joga taticamente. A gente já volta.